E aí, família Gringo, tá tudo bem com vocês? Aqui é o Peretan. Aproveitar aqui meu momento de inspiração, né? Porque ainda há pouco eu fiz uma postagem no Instagram que me inspirou muito. É uma coisa que eu tinha vontade de falar há muito tempo, né? Porque muita gente me pergunta qual língua eu deveria estudar. E dos indicadores que eu uso para escolher um idioma é o número de falantes. Que necessariamente não tem a ver com a economia do país, que é um outro fator importante. De repente eu posso falar sobre isso no próximo vídeo, né? Mas eu creio que o número de falantes é importante. Porque é claro que é uma coisa muito geográfica, mas quer dizer que você vai ter oportunidade de falar esse idioma, se você for nessa região. Então não sei maiores delongas, porque uma característica do canal, eu não gosto de enrolar, você gosta direto ao assunto, para que você veja o vídeo e aproveite o máximo. Então vamos para as 10 línguas mais faladas no mundo. Vamos por ordem das mais faladas, né? E só um adendo aqui. Os números que eu escolhi, que eu coloquei na minha postagem também no Instagram, se você não me segue no Instagram, vai lá e segue. Eu botei o número de falantes nativos, tá bom? Para você ter uma ideia de como a língua é falada de fato, no dia a dia, não é segunda língua, né? Que é um pouco diferente. E segunda língua, e me preocupa porque não quer dizer que a pessoa domine o idioma perfeitamente. Então vamos o idioma nativo primeiro, né? Então primeiro, sem dúvida, mandarim. China, né? A maior população do mundo. Eu já perdi até conta, 1 bilhão e alguma coisa aí, né? Você bota nos comentários quanto é, porque eu já perdi a conta, já é tanta gente. Então mandarim, só que uma coisa que eu gosto de falar sobre idioma é que é um idioma, infelizmente, é um idioma geograficamente isolado. Ou seja, você tem que ir para a China, ou você tem que ir para Taiwan, apesar que Taiwan tem uma língua diferente, que é o Hokkien, é o taiwanês, né? Baseado numa língua, eu não diria nem dialeto, língua falada no sul da China, que é o tal do Fujianhua, é o Hokkien, né? Que veio da província de Fujian. Mas isso é para outro vídeo também, mas mandarim. Então, na China, o básico é na China, Taiwan e algumas partes da Malásia, onde tem muito chinês, né? Então, mandarim é o primeiro, sem dúvida, né? Se você contar os falantes L2, quer dizer, segunda língua, dá mais de... Nossa, já dá para ver que dá 1 bilhão de gente, né? É o mais falado de fato, né? O segundo idioma é inglês. Na realidade, eu fui pesquisando, mas o pessoal bota os números. Só que nos números eles botam os falantes L2. Isso me preocupa porque L2, ou seja, o falante do inglês como segunda ou terceira língua, eu não sei qual é a ordem, não quer dizer que ele domina. Então vamos para os falantes nativos, né? 377 milhões, 379, que vai ser o quê? Os países de língua inglesa, de fato, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, né? Então 379 milhões, sendo que a maioria está nos Estados Unidos, né? 300 milhões. Então, o terceiro é o espanhol, que é uma grande vantagem para nós. Quer dizer, na América Latina, quase toda, né? Quer dizer, a exceção que nós temos é ali o Suriname, a Guiana, Suriname e Guiana Francesa, que falam respectivamente inglês, francês e holandês. Mas fora isso, do sul ali do Chile até o México e uma parte dos Estados Unidos fala esse espanhol, né? Então é uma língua muito boa para nós, mais fácil para aprendamos. Eu diria que acho que é a única língua que nós já aprendemos usando o idioma, né? Você escuta, lê e já vai estudando o idioma diretamente, né? É claro que quando você vai avançando, você precisa de dicionário, você precisa saber a gramática para poder falar direitinho, né? Por exemplo, o subjuntivo em espanhol é diferente do português. E tem várias coisas aí que diferenciam o português do espanhol. Você tem que sentar, para falar efetivamente, você tem que sentar e estudar espanhol, mas é muito mais fácil para nós, né? E para quem perguntar qual é a língua mais fácil para nós, sem dúvida, espanhol, né? E quarto idioma aí é o hindi, volta a ser um idioma que eu estou falando de idioma isolado, ou seja, ele vai ser falado na Índia, né, majoritariamente. Mas o interessante sobre o hindi é que ele não é falado na Índia toda. E Índia é falado no norte da Índia, né? Se a gente for para o sul, vai cair na língua que eu estou estudando agora, que é o grupo das línguas dravídicas, né? Que não está aqui nos 10, mas são idiomas bem falados, né? Por exemplo, o idioma dravídico, ou seja, do sul da Índia que eu estou estudando agora, é o Tamil. Ele tem 70 milhões de falantes, né? Mas ele não é falado no norte da Índia. E para comprovar isso, eu conheci um cara dessa região que fala Tamil, né? Tamil Nadu. E ele falou que na escola ele só estudou Tamil e inglês, então ele não sabe falar hindi. Então, falar que o hindi você estudar o hindi, achando que você vai falar na Índia toda, você vai quebrar a cara. Não vai falar na Índia toda, né? No norte da Índia. E tem até briga de nacionalista Tamil e pessoal do norte da Índia. Então, Índia é complicado porque tem muito idioma. Então, se você quer ir para a Índia, eu aconselho você a falar inglês, porque eu vou errar o número aqui. Acho que são 18 línguas oficiais, né? Então, é muito idioma para aprender, é melhor falar inglês, né? E o próximo é árabe, só que eu botei na minha postagem lá no Instagram dizendo que é complicado porque eles estão colocando o árabe, eles estão colocando o número de falante geral, mas ninguém fala o árabe padrão como língua nativa. É aquele idioma que é usado
nos noticiários, quer dizer, em programação para o mundo árabe, porque eles falam dialetos diferentes. Sendo que dos dialetos, voltando para o que eu estou fazendo agora, o que eu vou voltar a fazer, né? Eu quero aprender o árabe egípcio, porque ele é o mais falado, né? Uma dica que eu deixo para você, escolha um idioma que é muito falado, porque você vai ter acesso a mais material, e se você for nesse país, você vai ter mais gente para falar com você, né? Então, árabe padrão, eu estou estudando agora, mas eu vou voltar para o árabe egípcio. Então, o quinto idioma mais falado do mundo, com 273 milhões. Perdão, o hindi eu não falei anteriormente. Hindi tem 341 milhões. E o próximo é língua bengali, que é também uma língua relacionada ao hindi. Para quem não sabe, a aula de história 101, a Índia, Bangladesh e Paquistão eram um país só, né? Então, o bengali é uma língua relacionada ao hindi, que eu pude perceber uma vez, que teve um lugar que eu trabalhei muito pouco tempo. Um cara era de Bangladesh e o outro era da Índia. Um falava em bengali e outro falava em hindi. Eles se entendiam. Se eu for olhar por aqui, hindi tem muito mais falantes. Se eu fosse você para escolher um desses, eu escolheria hindi. Porque é tipo um idioma e dois. Você aprende hindi e vai entender bengali com contato com o idioma. Então, bengali é falado em Bangladesh. 228 milhões. E eu não vou aprender. Na postagem minha lá do Instagram, alguém falou que... Até o Gerlon, fazendo propaganda do Gerlon, né? My personal teacher, ele falou que ia aprender hindi. Eu tô fora de língua indo-europeia. Eu quero família diferente, porque a gente não tem muito tempo para estudar, né? Então vamos lá, próximo, português. Então, se você está vendo esse vídeo, você não precisa estudar esse idioma. São 220 milhões, é muita gente falando português. Então tenha orgulho da sua língua e pare de achar que os gringos são melhores que a gente. A gente fala uma língua lindíssima e muito importante. Oitavo idioma, russo, 153 milhões. E é claro, como eu falei, eu não incluí os números totais aqui de propósito, porque eu quero os falantes nativos. São o meu foco, né? E se você quiser saber, se você for da minha geração, quando tinha a União Soviética, você sabe que a União Soviética era o idioma oficial era o russo. Então, o russo e o ucraniano é falado em todas as ex-repúblicas soviéticas, independente se eles gostarem ou não da Rússia. E se você, um bônus lá, é você olhar ali aquelas repúblicas que tem questão no final, né? Cazaquistão, Uzbequistão, todos eles falam russo e falam russo. Quer dizer, agora eu não sei como é que está a situação, mas até 20 anos atrás falava-se russo ainda na Mongólia, né? Tanto que o idioma mongol é escrito com o alfabeto cirílico. Vai mudar agora para o alfabeto tradicional mongol, mas usa-se cirílico. Então, esse é o alcance do russo, né? Ou seja, se você fala russo, você fala ali da fronteira, da divisa com a Europa Oriental, começando ali, eu acho que na Bulgária, né? Você fala até a fronteira da China, você fala russo, né? Então, o idioma é super importante, só que falando de nativos, 153 milhões. O próximo é o francês, 77 milhões, só que se a gente for olhar a colonização francesa, né? Uma grande parte da África fala francês, especialmente começando ali no norte da África, Marrocos, Tunísia, né? Líbia, eles falam todos francês, né? Nós estamos no Egito, que já entra no mundo árabe, né? Que já está aí nas línguas mais faladas, mas francês você fala em muitos lugares da África, então é uma língua muito útil. E por último, Indonésia, que eu também estou estudando, né? 43 milhões. O número total, eu quero que vocês pesquisem, né? Então, é uma língua muito bem falada. E você falando indonésio, você, diretamente ou indiretamente, você vai entender o malásio também, malaio, que é praticamente a mesma língua. Então, é isso aí, pessoal. Um vídeo bem rápido que eu estava inspirado para fazer, né? Aproveitando a minha postagem lá no Instagram. E o que eu deixo de tarefa para vocês é que vocês pesquisem essa lista e vejam os números de falantes totais do idioma, né? E só um adendo sobre o inglês, o pessoal fala que é a língua mais falada no mundo. Eu diria sim e não, porque ele é falado, eu diria, no âmbito dos negócios, né? No âmbito, por exemplo, educacional, quando tem um congresso internacional. Agora, quando você sai na rua mesmo para falar com o povão, que foi o que eu experimentei em Taiwan, o que eu experimentei na Coreia e o que eu experimentei na China, e são esses acontecimentos meus na China e na Coreia. Vai lá na live que eu fiz com o Gerlon, dos poliglotes, que lá eu comento sobre isso, né? Mas então, o que eu vou deixar, minha tarefa de casa para vocês, é vocês pesquisarem essa lista, dizerem qual é o número geral de falantes, e dizer qual a língua desses aí que você quer estudar, né? Fora isso, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo. Se não assina o canal, aproveita a oportunidade para assinar e abençoar meu trabalho. Se você quiser abençoar meu trabalho mais do que isso, vai lá no Instagram, se inscreve no Instagram, que é Aula Japonês, aliás, Gengotaku, né? O meu Twitter é Aula Japonês. Você pode me abençoar no Patreon, no PayPal, Gengotaku. E se você quer estudar japonês, compra meu curso de japonês Gengotaku. E se você quer estudar alemão, espera que vai sair meu curso de alemão. Tá preparando ainda, tô fazendo a massa, vai ficar pronto. E é isso aí, obrigado por ter assistido o vídeo. Tchau, tchau, abração.